Fala aí, pessoal. Como foi a virada do ano? De boa na lagoa? Eu passei bem, relativamente bem, com bons amigos e amigas. Bem, vamos ao que interessa. Gente, o conteúdo de hoje vai ser bem diferente. É provável que nem todos vão se interessar, mas o canal vai focar em cultura pop, animes, mangá, quadrinhos e etc. Eu estou trazendo hoje uma obra de minha autoria. Não sei se vou conseguir construir este universo, mas vou tentar. Trata-se de uma história em quadrinhos, num estilo light novel, com figuras de ilustração mais narrativo. Vamos conhecer a história de um jovem que acidentalmente torna-se um guerreiro responsável por manter o equilíbrio entre o sobrenatural e o plano terreno. Ele é o cavaleiro guardião entre estes dois mundos, e sua missão é clara: proteger os mais fracos. Agora chega de enrolação e bora pro vídeo! Depois da vinheta. Science, UFOs in flight, supernatural wonders in the night. History's secrets, stories yet untold. Atomic talk, brave and bold. Atomic talk, breaking through the unknown. Atomic talk, where the truth is. A Romênia medieval era uma terra de contrastes. Bela e brutal ao mesmo tempo. Campos verdejantes se estendiam sob céus azuis durante o dia, enquanto florestas densas guardavam segredos antigos em suas sombras. Era um tempo de cavaleiros e camponeses, de fé e superstição, onde o sobrenatural espreitava nas bordas da realidade, esperando. E em uma pequena fazenda nos arredores de um vilarejo sem nome, um jovem chamado Stefan Varzaru estava prestes a descobrir que lendas não são apenas histórias, e que o destino tem um jeito peculiar de encontrar aqueles que menos esperam por ele. Os primeiros raios do sol nascente atravessaram a janela do quarto de Stefan, pintando as paredes de madeira com tons dourados. O canto do galo ecoou pelo pequeno vale onde a fazenda dos Varzaru se aninhava, anunciando o início de mais um dia. Stefan abriu os olhos lentamente, piscando contra a luz suave da manhã. Ele se espreguiçou, sentindo as costas estalarem, resultado de dormir em um colchão fino de palha que já tinha visto dias melhores. 20 anos. Ele tinha 20 anos e ainda acordava no mesmo quarto estreito que ocupava desde criança. Stefan! A voz de sua mãe atravessou a casa, firme e inconfundível. Levanta, menino! As batatas não vão se vender sozinhas! Ele suspirou, mas sorriu. Helena Varzaru era uma força da natureza. Uma mulher de 40 anos que trabalhava mais do que 3 homens juntos e ainda encontrava energia para cuidar da família. Stefan se levantou, vestindo sua túnica simples de linho marrom. Ele passou os dedos pelos cabelos castanhos bagunçados, tentando dar alguma aparência de ordem, e saiu do quarto. A cozinha já estava viva com atividade. Helena movia-se com eficiência praticada, embalando queijos em panos limpos, enquanto uma panela de mingau fervia no fogão de lenha. O cheiro de pão fresco flutuava no ar. Ela havia acordado antes do amanhecer para preparar tudo. Bom dia, mãe. Stefan se aproximou, roubando um pedaço de pão ainda quente da cesta. Bom dia, coisa nenhuma. Helena deu um tapa de leve em sua mão, mas seus olhos brilhavam com afeto. Você tem uma longa viagem pela frente. Vila Petren não fica na esquina. Eu sei. 3 dias de ida, 3 de volta. Stefan mordeu o pão com gosto. Vou ganhar pernas de aço antes dos 30. Não reclama. Helena apontou a faca de cortar queijo em sua direção com um olhar maternal severo. Esse dinheiro vai pagar o inverno inteiro. Os compradores de Petren pagam bem. Eu não estou reclamando, só fazendo uma observação científica sobre o estado futuro das minhas pernas.
Helena revirou os olhos, mas não conseguiu esconder o sorriso. Nesse momento, Bethânia entrou na cozinha, ainda esfregando os olhos sonolentos. A garota de 13 anos usava um vestido azul claro simples, seus longos cabelos louros caindo soltos sobre os ombros. Ela tinha os mesmos olhos castanhos expressivos da mãe. Stefan vai viajar de novo? Bethânia bocejou dramaticamente, jogando-se em uma cadeira. Vai sim. Helena colocou um prato de mingau fumegante na frente da filha. E você vai me ajudar aqui enquanto ele está fora. Eu sempre ajudo. Bethânia mexeu o mingau com a colher, fazendo o biquinho. Por que o Stefan faz a parte legal? Legal? Stefan soltou uma gargalhada. Betty, você acha que arrastar uma carroça pesada por 3 dias é legal? Pelo menos você sai daqui. Vê coisas novas, conhece pessoas. Pessoas que querem comprar batata, sim. Muito emocionante. Bethânia cruzou os braços, teimosa. Ainda é melhor que limpar currais. Helena interveio antes que a discussão pudesse continuar. Chega, vocês dois. Stefan, come alguma coisa decente antes de sair. Bethânia, termine esse mingau. Stefan se sentou à mesa, aceitando o prato que a mãe colocou na sua frente. Por um momento, os 3 comeram em silêncio confortável. A luz do sol entrava pela janela, aquecendo a cozinha, e o som de pássaros cantando do lado de fora criava uma melodia matinal tranquila. Era um momento comum, ordinário. O tipo de momento que Stefan um dia olharia para trás e perceberia o quão precioso era. Mãe, Stefan hesitou, mexendo a comida no prato. Você acha que pai está bem? Onde quer que ele esteja? O silêncio que se seguiu foi pesado. Helena parou de se mover, suas mãos congelando sobre a tábua de cortar. Bethânia olhou para o irmão com olhos arregalados. Eles raramente falavam sobre o pai. Depois de um longo momento, Helena voltou a cortar o queijo, sua voz cuidadosamente controlada. Seu pai fez as escolhas dele, Stefan. Tudo o que podemos fazer é continuar vivendo, cuidando uns dos outros. Não era uma resposta. Nunca era. Stefan queria pressionar, queria exigir respostas, mas conhecia aquele tom. Era o tom que dizia, não vamos falar sobre isso. Então ele apenas assentiu e terminou seu café da manhã em silêncio. Uma hora depois, Stefan estava na estrada que levava para o leste, puxando a pequena carroça de madeira carregada com sacos de batatas e queijos cuidadosamente embalados. A manhã estava clara e fresca, com o sol subindo lentamente no céu azul claro. A estrada era de terra batida, serpenteando através de campos cultivados e pequenos bosques. De vez em quando, Stefan passava por outros viajantes, mercadores, peregrinos, até mesmo um cavaleiro ocasional. Todos cumprimentavam com acenos ou breves conversas sobre o clima e as estradas. Enquanto andava, Stefan deixava sua mente vagar. Ele pensava em muitas coisas. No preço que conseguiria pelas batatas, se conseguiria trazer algo especial para Bethânia, como seria a vida em outros lugares. E pensava no pai. Sempre pensava no pai nessas jornadas solitárias. Ivan Varzaro havia desaparecido há quase 10 anos, quando Stefan tinha apenas 10. Uma manhã ele estava lá, forte e presente, contando histórias enquanto consertava a cerca. Na manhã seguinte, apenas vazio. Nenhuma nota, nenhuma explicação, nenhum corpo. Helena nunca falava sobre isso. Quando Stefan ou Bethânia perguntavam, ela mudava de assunto rapidamente, os olhos brilhando com uma dor antiga que se recusava a cicatrizar. Com o tempo, eles pararam de perguntar. Talvez você só tenha cansado de nós. Stefan murmurou para si mesmo, chutando uma pedra no caminho. Achou alguma vida melhor em outro lugar. Mas ele não acreditava nisso. Não realmente. Seu pai amava a família. Stefan lembrava do jeito como Ivan olhava para Helena, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo,
Lembrava das brincadeiras, das histórias, do calor daquele amor. Pessoas assim não simplesmente desaparecem. A menos que não tenham escolha. As horas passaram lentamente. O sol subiu alto no céu, aquecendo o ar. Stefan parou 2 vezes para beber água de seu cantil e comer um pouco do pão que Helena havia empacotado. A paisagem ao redor era bonita. Campos dourados, flores silvestres coloridas, o verde profundo das florestas distantes. No meio da tarde, Stefan chegou à borda da floresta de Umbrath. Ele olhou para a entrada sombria entre as árvores e suspirou. Ele não gostava desta parte da jornada. A floresta de Umbrath tinha reputação desconfortável. Havia histórias de viajantes que entravam e nunca saíam, de sons estranhos na noite, de olhos brilhando entre as árvores. Superstições camponesas, provavelmente, mas mesmo assim... Tudo bem, Stefan, ele falou em voz alta para si mesmo, tentando soar confiante. É só uma floresta, você já passou por aqui antes, nada de ruim vai... Um rosnado baixo cortou o ar. Stefan congelou. Lentamente, muito lentamente, ele virou a cabeça para a esquerda. Ali, saindo das sombras entre as árvores, estava um urso. E não era um urso comum, era absolutamente enorme, com pelagem marrom escura e olhos pequenos e negros que fixavam Stefan com intensidade predatória. Ah! Stefan sentiu seu coração disparar. Urso? Claro, porque meu dia não estaria completo sem um urso gigante querendo me matar. O urso rosnou novamente, mais alto desta vez. Saliva escorria de suas mandíbulas enquanto ele se aproximava lentamente. Stefan sabia o que fazer em teoria. Fazer-se parecer grande, fazer barulho, recuar lentamente sem dar as costas. Mas teoria e prática são coisas muito diferentes quando você está cara a cara com várias centenas de quilos de músculo e fúria. Ele largou o cabo da carroça e começou a recuar. Não pense, só corra. Corra! Árvores passavam em um borrão. Seu coração martelava tão forte que parecia prestes a explodir do peito. Seus pulmões queimavam, as pernas gritavam em protesto. Ele pulou sobre uma raiz exposta, desviou de uma pedra grande, e então o chão simplesmente desapareceu. Stefan teve 1 segundo para perceber que havia uma ravina à sua frente. 1 segundo para sentir o terror absoluto enquanto a gravidade o puxava para baixo. Ele caiu. O mundo girou em um caos de céu, terra e vegetação. Galhos chicoteavam seu corpo, pedras arranhavam sua pele, e então... Thump! Stefan atingiu o fundo com força brutal, todo o ar sendo expulso de seus pulmões. Dor explodiu em suas costas, ombros, pernas. Por um longo momento, ele apenas ficou ali, incapaz de se mover, incapaz de pensar, apenas existindo em um estado de pura agonia. Lentamente, muito lentamente, a dor começou a receder para um nível tolerável. Stefan piscou, tentando focar sua visão. Ele estava deitado no fundo de algum tipo de ravina antiga, provavelmente escavada pela erosão ao longo de décadas. As paredes eram íngremes e cobertas de raízes e pedras. E então ele percebeu que não estava sozinho. Ao seu lado, quase tocando seu braço esquerdo, estava um cadáver. Stefan soltou um grito estrangulado e se afastou instintivamente, ignorando a dor que disparou pelas suas costas. O corpo estava em estado avançado de decomposição, pouco mais que ossos cobertos por trapos de roupa apodrecida e pedaços de couro que um dia devem ter sido uma armadura. Mas o que capturou completamente a atenção de Stefan não foi o cadáver em si, foi o anel. No dedo esquelético da mão direita do morto, havia um anel de ouro magnificamente trabalhado. Mesmo na penumbra do fundo da ravina, o anel parecia capturar e amplificar a pouca luz disponível. Símbolos intrincados estavam gravados em sua superfície. Símbolos que pareciam antigos,
poderosos, importantes de alguma forma que Stefan não conseguia articular. Era lindo, hipnotizante. Stefan estendeu a mão lentamente, quase sem perceber o que estava fazendo. Uma parte de sua mente gritava que isso era errado, que você não rouba de cadáveres, que tinha algo estranho naquele anel. Mas outra parte, uma parte mais forte, sussurrava que ele precisava daquele anel, que era importante, que era destinado. Seus dedos tocaram o metal frio. No momento em que ele tocou o anel, uma sensação estranha percorreu seu corpo. Não era dor exatamente, era mais como reconhecimento. Como se o anel estivesse dizendo: "Ah, você, finalmente." O anel brilhou suavemente, pulsando com luz dourada por um breve instante. Stefan arrancou o anel do dedo do cadáver. Ele era surpreendentemente pesado para algo tão pequeno, e os símbolos gravados pareciam se mover quando ele os olhava diretamente. Uma ilusão de ótica, certamente. Ele virou o anel entre os dedos, fascinado. Era claramente valioso. Ouro puro, trabalho artesanal incrível. Ele poderia vender isso. Poderia conseguir dinheiro suficiente para consertar o teto da casa, comprar uma nova cabra, talvez até... Sem pensar muito, Stefan deslizou o anel em seu dedo indicador direito. No momento em que ele fez isso, o anel brilhou intensamente. Uma explosão de luz dourada que iluminou toda a ravina, como se o sol tivesse descido à terra. Stefan gritou, fechando os olhos contra o clarão. E então, tão repentinamente quanto começou, a luz apagou. Stefan piscou, manchas coloridas dançando em sua visão. Ele olhou para o anel em seu dedo. Parecia normal agora, apenas um anel de ouro velho. Talvez ele tivesse imaginado a luz, uma alucinação causada pela queda. Mas não, ele sabia que não. Algo havia acontecido, algo importante. Ele tentou tirar o anel, apenas para guardá-lo com segurança. Não se moveu. Stefan franziu a testa e puxou com mais força. O anel permaneceu firmemente no lugar, como se tivesse se fundido à sua pele. O quê? Ele puxou mais forte, começando a sentir uma pontada de pânico. Sai! Sai! O anel não saiu. Não importava o quanto ele puxasse, torcesse ou tentasse forçar, o anel estava preso. Como se fosse parte dele agora. Não, 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 não! Stefan sentiu o pânico aumentar. Isso não pode estar acontecendo. É só um anel, é só... Na verdade, não é só um anel. Stefan gritou e girou tão rápido que quase caiu novamente. Parado na borda da ravina acima dele, olhando para baixo com uma expressão de interesse clínico, estava um homem que definitivamente não estava ali um segundo atrás. Ele tinha por volta de 47 anos, com cabelos grisalhos penteados para trás e uma barba bem aparada. Vestia um manto azul escuro, bordado com símbolos prateados que pareciam brilhar fracamente. Seus olhos, de um verde intenso, estudavam Stefan com inteligência afiada. Quem diabos é você? Stefan pressionou as costas contra a parede da ravina, coração disparado. O homem sorriu gentilmente. Meu nome é Eric. E você, Stefan Varzaro, acaba de encontrar algo que mudará sua vida de formas que você não pode nem começar a imaginar. Stefan sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Como você sabe meu nome? E o que você quer dizer com o Anel da Alvorada? Eric gesticulou para a mão de Stefan. É assim que ele é chamado. E antes que pergunte, não, você não vai conseguir tirá-lo. O pânico que Stefan estava lutando para controlar explodiu. O quê? Não, não, não. Tem que ter um jeito. É só um anel. Eu só preciso... Não há jeito, garoto. A voz de Eric era firme, mas não cruel. O Anel da Alvorada escolhe seu portador. Uma vez colocado, ele se liga à essência vital de quem o usa.
só se separa quando o portador morre. Stefan sentiu suas pernas ficarem fracas. Ele se deixou escorregar até ficar sentado, a cabeça girando. Você está dizendo que vou ficar com esse anel preso no dedo pelo resto da minha vida? Sim. Isso é loucura. Stefan passou as mãos pelo cabelo, puxando em frustração. Eu não pedi por isso. Eu só caí nesse buraco tentando não ser comido por um urso. Sua voz falhou. Ele olhou para o anel novamente e pela primeira vez sentiu algo além de pânico. Sentiu peso, responsabilidade, como se aquele pequeno anel de ouro carregasse o peso de montanhas. O que esse anel faz? Stefan perguntou quietamente. Eric se moveu e de alguma forma estava agora no fundo da ravina ao lado de Stefan, embora não houvesse escadas ou qualquer caminho visível para descer. Esse homem usava magia. O Anel da Alvorada é uma relíquia antiga, criada há séculos por um círculo de bruxos poderosos. Eric se ajoelhou para ficar no nível dos olhos de Stefan. Ele foi feito para um propósito específico: combater as trevas sobrenaturais que ameaçam nosso mundo. Vampiros, demônios, espíritos malignos, feiticeiros negros. Todas as coisas que espreitam nas sombras, esperando para causar dano. Eu tenho que lutar contra essas coisas? Stefan soltou uma risada sem humor. Eu vendo batatas. Eu mal sei usar uma espada. O anel não escolhe com base em habilidades de combate. Eric tocou gentilmente o ombro de Stefan. Ele escolhe com base em algo mais profundo: caráter, coragem, a capacidade de fazer o que é certo mesmo quando é difícil. Você não me conhece. Como sabe que eu tenho essas coisas? Porque o anel nunca erra. E além disso, Eric sorriu levemente. Qualquer um que continua fazendo viagens de 6 dias para vender batatas e queijo só para cuidar da mãe e irmã mais nova é alguém com força interior, mesmo que você não perceba. Stefan ficou em silêncio, processando tudo. Parte dele queria gritar, chorar, fugir. Mas outra parte, uma parte que ele não sabia que existia, estava curiosa, intrigada. Como o anel funciona? Ele perguntou finalmente. Ele responde à sua vontade. Quando você chama seu poder, ele manifesta uma armadura mística que protege você e amplifica suas habilidades físicas. Também concede a capacidade de perceber e combater entidades sobrenaturais que normais humanos não podem ver ou tocar. Isso parece poderoso. Mas também vem com responsabilidade. Eric se levantou, estendendo a mão para ajudar Stefan a se erguer. E talvez com oportunidade. Stefan aceitou a mão e se levantou, ignorando as dores que ainda pulsavam pelo corpo. Que tipo de oportunidade? Eric hesitou, como se estivesse considerando cuidadosamente suas próximas palavras. Há um feiticeiro chamado Malakai. Ele é uma pessoa terrível. Necromancia, tortura, assassinato de inocentes. O Conselho de Bruxos, do qual faço parte, tem tentado capturá-lo há anos, mas ele é escorregadio e perigoso. E você quer que eu... o quê? Que eu lute contra ele? Quero que você o encontre e o traga para o Tribunal dos Bruxos para julgamento. Eric olhou diretamente nos olhos de Stefan. Com o Anel da Alvorada, você tem proteção contra a magia negra e a força para confrontá-lo. Stefan cruzou os braços, desconfiado. Por que eu faria isso? Por que eu arriscaria minha vida contra um feiticeiro assassino quando eu mal entendo o que está acontecendo comigo? Eric deu um passo à frente, sua expressão séria. Porque em troca, eu te conto a verdade sobre o desaparecimento do seu pai. O mundo pareceu parar. Stefan sentiu como se tivesse sido socado no estômago.
Todas as palavras morreram em sua garganta. Ele abriu a boca, fechou, abriu novamente. Sua voz saiu como um sussurro rouco. Meu pai? Você sabe o que aconteceu com ele? Sei. Eric não desviou o olhar. Ivan Varzaro não desapareceu por vontade própria. Ele foi levado. E se você me ajudar a trazer Malakai à justiça, eu te direi por quem, por quê e onde ele está agora. Toda a verdade. Stefan sentiu lágrimas queimarem em seus olhos, mas piscou furiosamente para contê-las. 10 anos. 10 anos de perguntas sem respostas. 10 anos vendo sua mãe fingir que estava tudo bem enquanto morria por dentro. 10 anos imaginando se o pai o amava ou se simplesmente havia abandonado a família. E agora este estranho estava oferecendo respostas. Jura? Stefan disse, sua voz tremendo. Jura que não está mentindo? Que realmente sabe o que aconteceu? Eric colocou a mão sobre o coração e os símbolos em seu manto brilharam intensamente por um momento. Juro pela minha magia, pelo conselho ao qual sirvo e por todos os poderes que me concedem autoridade. Eu sei o que aconteceu com Ivan Varzaro e vou te contar tudo se você me ajudar. Stefan olhou para o anel em seu dedo. O Anel da Alvorada. Uma relíquia poderosa que escolheu ele, um simples vendedor de batatas, por razões que não compreendia totalmente. Ele pensou em sua mãe, trabalhando até os ossos doerem. Pensou em Betânia, que nunca conheceu o pai direito. Pensou em si mesmo, carregando perguntas que pesavam mais que qualquer carroça de batatas. Finalmente, ele estendeu a mão. Temos um acordo. Eu vou te ajudar a capturar esse Malakai. E você vai me contar tudo sobre meu pai. Eric apertou sua mão firmemente, um sorriso de aprovação cruzando seu rosto. Bem-vindo à Ordem dos Caçadores de Trevas, Stefan Varzaro. Ou talvez eu devesse dizer Raisin. Raisin? Stefan franziu a testa. O que é isso? É o nome dado a todos os portadores do Anel da Alvorada ao longo dos séculos. Vem de uma língua antiga e significa razão ou propósito. Porque você agora tem um propósito maior que si mesmo. Stefan soltou uma risada curta e sem humor. Ontem, meu maior propósito era conseguir um bom preço pelas batatas. Agora é caçar feiticeiros malignos. A vida tem um jeito peculiar de mudar rapidamente, não tem? Você não tem ideia. Eric gesticulou, e de repente uma escada de luz dourada se materializou, levando para fora da ravina. Venha, minha cabana fica não muito longe daqui. Você vai precisar de treinamento, equipamento, informações e muitas respostas para as perguntas que sei que estão fervilhando em sua mente. Stefan olhou para cima, para a luz do sol que filtrava através das árvores lá em cima. Ele pensou brevemente em sua carroça de batatas, provavelmente ainda na estrada. Pensou em Helena esperando por ele em casa. Desculpa, mãe. Acho que vou demorar um pouco mais para voltar. Mas vou descobrir a verdade sobre o pai, prometo. Ele começou a subir a escada de luz, seguindo Eric. E assim começou a jornada de Stefan Varzaro, o vendedor de batatas que se tornou algo mais. O portador do Anel da Alvorada. Raisin. Longe dali, em uma terra já tocada pela sombra, em um vilarejo que logo seria engolido pelo fogo e vingança, uma mulher de cabelos negros e olhos cor de outono caminhava entre as pessoas que amava. Ela não sabia ainda. Não sabia que a escuridão estava vindo. Não sabia que seu mundo estava prestes a ser destruído. Não sabia que sua dor daria origem a uma escuridão eterna. Mas ela descobriria em breve. Todo grande destino começa com um pequeno passo. E às vezes, esse passo é dado não porque queremos, mas porque não há outra escolha. Isso é tudo por hoje, pessoal. Brincadeira.
Bom, o que vocês acharam? Se alguém gostou e quiser que eu traga a continuação dessa aventura, deixa seu like no vídeo, inscreva-se no canal e me diz aí nos comentários, vocês querem ver a continuação dessa saga? Eu estou fazendo apenas um teste, não sei se consigo desenvolver esse universo que tenho imaginado na minha cabeça por décadas, mas não quero morrer carregando isso comigo. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e feliz Ano Novo! Um forte abraço e tchau!